Mas a meditação é uma coisa bem difícil de falar, sabe? Porque a gente fica imaginando, bom, agora sim, né? Bom, passou 2, 3 anos meditando. Aí só para vocês terem uma ideia, esse Diogo Chensi, ele passou 20 anos em retiro, a vida dele. Aí quando ele estava com 70 anos, ele parou um dia e pensou assim, isso está no livro dele. E eu acho que minha chamada não está boa. Eu vou estar em retiro e ficar mais um pouco. Pensa, né? Não tenho nem vontade de falar nada depois disso. Mas é interessante porque o que acontece, na verdade, da meditação é que a gente tem uma visão da meditação de controle, né? Ou seja, do controle dos pensamentos, né? De ter mais controle sobre os pensamentos, de não ter nenhum pensamento na mente, de conseguir controlar, de não ter tal pensamento, ou de vir um pensamento eu conseguir botar ele para o lado, ou de eu conseguir criar um pensamento e seguir aquele pensamento. A gente tem uma noção de um jogo, né? De um javali colocando a mente para cá ou para lá, né? Então isso é shamatha, essa meditação, né? De tu ter um controle da mente. Mas na verdade, como tu está lá treinando muito mais a liberdade de não seguir as coisas, o treinamento da mente ele fica muito mais de tu conseguir parar, relaxar e não precisar seguir as coisas, né? Porque tu conseguiu não seguir justamente por ter ficado mais calmo, tu pode andar numa outra direção. Então, numa linguagem simples, é isso que acontece. Ou seja, na verdade, tu cria um espaço na mente. A mente vai ficando mais expansiva. Não sei se eu posso falar essa palavra. Expandida, aberta, alguma coisa assim, né? Mais de espacialidade. Mais de espacialidade do que de controle, de foco, né? É mais nesse sentido que acontece. Do que do controle da mente, dos pensamentos, de não vir mais pensamento, dessa coisa mais neurótica da meditação, né? Que a gente fica boca frita, né? Sempre fica, né? Aí tu já vai fazer shamatha, nossa, parece que não anda, né? Mas shamatha é isso, né? Mas aí a gente vai pra presença, vai pra prajaparamita, essas coisas, e aí vai ficando mais relaxado, né? Observando só a mente, essa mente ordinária funcionando e o seu observador observando. Sempre que tu tá olhando para alguma coisa, tem alguém olhando, né? Alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Mas o que acontece é assim, que quando surge alguma coisa e tem alguém olhando, aí tem a dualidade, né? Pois é, como é. Mas o que acontece é assim, aí vem aquilo, tu não faz nada. O grande lance é isso. Não fazer nada. Bem baiano assim, né? Mas eu não fazer nada porque olha como é difícil. Na nossa cultura, tu dizer relaxar é sempre descansar, né? Não, relaxa, então tá. Mas não é isso. É um relaxar, na verdade, é tu soltar o controle. Porque a gente está sempre um pouco tenso, né? Eu estou olhando agora, são 9h04, acho que já passei do horário, né? É assim, é sempre um pouco tenso. E depois eu vou fazer o quê? E amanhã? Não, amanhã eu tenho que acordar a tal hora, fazer tal coisa, ir para tal lugar, depois eu tenho isso e aquilo. Sempre um pouco tenso. O que tu vai fazer assim, ó? Tu vai parar, relaxar. Aí vai surgir essa bolha, ela vai surgir, ela é intensa, ela pode doer, ela pode preocupar, ela pode tudo. Tu para, tu relaxa. Sem controle. De repente ela... Mas se a gente só consegue fazer isso, a gente relaxar o controle. Então, na verdade, a meditação é muito mais a gente parar e relaxar. Mas é um relaxar que tu mantém a mente aberta e tu relaxa. Aí os pensamentos vêm, tu pode até te observar, olha, agora eu estou pensando sobre isso. Mas se tu começar a ficar gerando um processo muito terapêutico, muito discursivo em cima, aquilo não tem fim, né? Não tem fim. Tem muito mais tu parar e relaxar. Aí vem e vai. Então é como se fosse um fluxo, assim, que tu não sabe nem explicar direito como é que é. É tipo ver filme em 3D. Né? Que tu vem, assim, vê aquelas imagens, fica parado, aquilo vem, aquilo vai, como se fosse um vulto, assim, uma coisa que vem. Mas não tem um controle, não tem um jogo. Tu pode até observar. Essa observação é interessante no processo de gerar um processo discursivo para contar para os outros. Que isso é uma etapa depois do retiro que a gente só descobre quando passa por aquilo. Porque no retiro tu não fica lendo, tu não fica fazendo nada disso.
Aí tu chega e tu tem que falar. Tipo vocês aqui, né? Fica todo mundo olhando, tipo, alguma coisa ele tem que falar. Aí eu fui em Natal, acho que foi em Natal que eu passei, não lembro. Foi numa sanga do Nordeste que eu passei agora, fiquei uns dias lá. Natal também, mas eu fui em outras lá. Fui João Pessoa, fui Fortaleza, fui Recife. Aí eles organizaram umas atividades minhas. Acho que eu dei 2 palestras na cidade e um curso no final de semana. Mas eu não conhecia ninguém. Eles também não me conheciam. Aí depois que eles me contaram, que eles, na primeira reunião que eles fizeram para organizar as atividades que eu ia dar lá, eles se perguntaram assim, mas alguém já ouviu o Henrique? Será que ele fala alguma coisa ou ele não fala? Eu fico todo tempo lá dentro, será que ele fala alguma coisa ou ele não fala? Aí o outro disse, não, mas ele deve falar, né? Ele ficou lá dentro, alguma coisa, deve saber falar. Né? Aí eles ficaram assim, vamos ou não vamos? Aí, não, vamos tentar, fazer uma tentativa com o rapaz, né? Aí eles fizeram. Que o processo é assim, é como que tu coloca em palavras alguma coisa que é muito mais pessoal tua, né? Tu tá observando, tu fica, ainda que a gente lá dentro tinha diário, né? Que é uma coisa bem legal de se ter, seja diário, tu ia anotando as experiências todas que tu vai ter. De fora também, né? Porque às vezes a gente tem um insight, aí a gente, sim, com certeza. Só que tu esquece. Daqui a pouco vem tanta coisa na mente que tu esquece. E tu pensa, mas eu tive um insight tão bom. Que era mesmo? Você nem lembra mais, né? Então isso é legal tu anotar essas coisas. Ter um cadernozinho, alguma coisa que tu anota, porque depois tu relembra aquilo, tu volta, tu olha de novo. Então isso é bem bom. E você falou de etapa que ia para presença, depois prática na paramita ou... Solução da identidade? Isso tudo tinha orientação do Lama? Tinha. Lama falando, olha, ouvindo vocês e conduzindo vocês dessa maneira. Tinha. Não, ele era muito presente. Dava todos os roteiros, respondia perguntas. Muito presente. É muito importante isso, assim, é muito importante o feedback, sabe? Isso eu me dei conta lá dentro, assim. Tu contar pra ele o que está acontecendo na tua mente. Porque como a gente sempre fica com uma cara de bom menino, que quer fazer tudo direitinho, a gente não conta, né? Eu vou contar pro Lama que eu tô pensando nessas coisas agora. Não, queimar meu filme com ele. Fica pensando nessas neuroses. Então é muito importante, porque tipo assim, a tua pessoa vai no médico, aí o médico dá o remédio, né? Só que como é que ele vai saber se o remédio funcionou ou não funcionou? Então tem que contar. Então mesmo nessa relação de tutor, facilitador, tem que contar pro tutor o que está acontecendo, porque ele chega lá com problema, né? A gente sempre ouve problema. Aí a pessoa vai te contar uma história. Tu ouve a história da pessoa, tu vai tentar encaixar em algum lugar, dizer alguma coisa. A pessoa, tá, então tá. Vou nessa. A pessoa vai. Mas se a pessoa não volta, tu fica assim, bom, e aí? E agora? Então é bom ter o feedback, contar o que está acontecendo. Se tu teve ação alérgica, efeito colateral, se teve alguma coisa assim, então é bom contar, se deu certo, aí tu conta, deu certo. Essas coisas. Sempre tem alguma coisa que acontece. Então é bom, ou não aconteceu nada, pior, né? Então não funcionou, então tem que dizer outra coisa, receitar outra coisa. Né? Então isso é bem bom. Mas uma coisa muito curiosa é que a gente tem as nossas neuroses e pensa que é só da gente, mas todo mundo tem as mesmas. Só que podem ser com outras coisas, né, outras. Uma vez eu vi o Dzongzar falando, eu quando ando na rua, ele dizendo, né, eu fico pensando se aquela menina vai olhar pra mim ou não vai. O Dzongzar Rinpoche dizendo. Ou seja, o jogo neurótico todos têm, né. O ponto é que a gente, na verdade, vai... Quando tu dá conta que todo mundo tem, tu consegue rir daquilo, né, tu fala. Mais fácil, né? Também um exercício de quebrar o orgulho, né? Falar. Quebra o orgulho, né?